Boa noite. Boa noite. A onda dos rolezinhos em São Paulo. Shopping JK Iguatemi fecha as portas para evitar o rolê contra o racismo. Já o Shopping Tatuapé abre as portas, mas o rolê acontece de forma pacífica. Polícia reafirma que jovem morto ao cair do viaduto 9 de julho teria se suicidado. Mas a família contesta a investigação e acredita em crime de homofobia. Vaticano afirma ter expulsado 400 padres por pedofilia durante o papado de Bento XVI. Atentado no Afeganistão mata o diretor do FMI no país e funcionários da ONU. Polícia desarticula a maior fraude da história da Caixa Econômica Federal. E sobe para 23 o número de mortos pelas chuvas em Itaoca, no Vale do Ribeira. O Jornal da Gazeta está no ar. O Shopping Metrô Tatuapé, na Zona Leste, abriu normalmente hoje, mesmo com o rolezinho marcado para acontecer nas dependências do centro de compras. Ontem, o shopping havia obtido uma liminar para proibir o evento. Para os visitantes, o rolezinho incomoda, mas para os organizadores, o ato é apenas diversão. Batendo palmas. Eles foram seguidos de perto pelos seguranças que não abordaram ninguém. Os shoppings Tatuapé e Boulevard, integrados ao metrô na Zona Leste, conseguiram o aval da Justiça para barrar o chamado rolezinho, marcado para hoje. A Polícia Militar foi convocada para garantir o cumprimento da ordem do juiz, que proibiu aglomerações que supostamente ameacem a segurança. Isso dentro do shopping e também no estacionamento. O aviso na porta reforça o valor da multa, R$10 mil para quem desobedecer. Por mais que talvez a intenção não seja saquear ou atormentar mesmo o pessoal, de repente assusta, né? Não aprovo muito não, viu? Me sinto incomodada. Porque gera muita bagunça, né? Muita baderna, suja muito o shopping também. Eu acho terrível isso. Porque, na verdade, assim, se eles viessem para conversar, para participar de alguma coisa, né? Mas aí tem outros que aproveitam e vêm fazer baderna, fazer bagunça e prejudicar quem está vindo passear. Você se sente incomodada? Eu me sinto. Eu sou uma pessoa que eu não venho. Se eu souber que tem isso daí, eu não venho participar. Luiz e Davi, que criaram o evento de hoje na rede social, dizem que não vão desistir do rolezinho. Eles aguardam outros 1.200 jovens que confirmaram presença. A intenção é só curtição, né? Se encontrar, ver os amigos, conhecer gente nova, namorar, falar de música, de rolê de baile. É isso aí, é só isso que nós queremos. O que você acha dessa decisão da Justiça que proíbe? Eu não concordo. Eu acho que eles estão proibindo o direito de ir e vir, né? Isso está na Constituição, eles estão proibindo, eu acho ridículo isso aí. Eu me sinto discriminado, ser barrado num shopping. Eu acho isso aí uma pouca vergonha. Eu avisei no Facebook. O que você avisou? Eu coloquei lá, quem for roubar, quem for coisar, vai apanhar, vai ter polícia, vai roubar, vai bater. E não é essa a intenção? Não, é só curtir, tirar foto, brincar. Na semana passada, 4 shoppings conseguiram na Justiça evitar os encontros marcados pela internet e que atraem milhares de jovens da periferia. No Itaquera, a polícia usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar a multidão. O Ministério Público quer negociar com os dois lados para chegar a um meio termo que garanta o direito de ir e vir sem atrapalhar as vendas e os outros clientes. A ideia é estabelecer um limite de participantes para os rolezinhos, de acordo com a capacidade de cada shopping. Os promotores já se reuniram com os empresários e na próxima semana vão chamar os jovens, aqueles mais atuantes nas redes sociais, para a primeira conversa. E a repórter Carla Rodeiro continua no Shopping Metrô Tatuapé, na Zona Leste da cidade, e tem mais informações sobre o rolezinho que acontece neste momento. Carla? Olha, segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas convocadas pela rede social estiveram aqui ao longo da tarde. Muitos nem chegaram aqui até a entrada principal do Shopping Metrô Tatuapé. Ficaram dispersos, espalhados pelas escadarias do terminal rodoviário e também aqui na passarela do metrô. Agora há pouco, um grupo pequeno, com cerca de 30 pessoas, a maior parte rapazes, entrou no shopping. Eles entraram todos juntos, foram percorrendo os corredores, cantando músicas no ritmo do funk e batendo palmas. Foram seguidos bem de perto pelos seguranças, que não abordaram ninguém.
Eu acompanhei esse passeio. O shopping está bem cheio agora. Não houve propriamente uma confusão, mas num determinado momento eu notei que uma loja grande de roupas chegou a baixar a porta de ferro até a metade, no momento em que esse grupo passava. Bem, os rapazes continuaram passeando, saíram agora há pouco também e a maior parte já foi embora. Eles prometem para sábado que vem um novo encontro, dessa vez lá no Shopping Itaquera. Bem, o Shopping Tatuapé, também o Boulevard, eles conseguiram outras liminares, portanto, o aval da Justiça para barrar outros 2 rolezinhos, marcados para o dia 26 de janeiro e 22 de fevereiro. Ana. E o shopping JK Iguatemi, um dos shoppings mais luxuosos aqui de São Paulo, fechou as portas nesta tarde para evitar a entrada de manifestantes no local. O protesto em apoio aos rolezinhos e contra a suposta discriminação dos centros comerciais reuniu cerca de 200 pessoas e foi organizado por movimentos antirracismo. A Polícia Militar não acompanhou o ato. Portas abertas, com segurança reforçada. Assim amanheceu o shopping JK Iguatemi. Quem chegou cedo não se intimidou com a possibilidade de mais um rolezinho. Olha, a gente veio de Belo Horizonte para passear. Então... Tem que arriscar. Então, arriscar. Mas não vai acontecer nada, não. São agora 15 para as 2 da tarde e o grupo do chamado Rolê Antirracismo acabou de chegar aqui na Avenida Henrique Chama, na Zona Sul de São Paulo. Eles cruzaram a Avenida Juscelino Kubitschek e interromperam completamente o tráfego agora por aqui. E o shopping, que estava funcionando normalmente hoje de manhã, tinha aberto as portas às 10 da manhã, acabou de baixar as portas. Um dos advogados do movimento já avisou que se eles forem impedidos de entrar no shopping, eles vão até uma delegacia da região fazer um boletim de ocorrência. Há muita gente por aqui, de diversos movimentos antirracismo de São Paulo, pela internet. Mais de 1000 pessoas já tinham confirmado participação nessa manifestação que começa agora. Na verdade, esse protesto hoje, ele tomou corpo em função das arbitrariedades que foram cometidas aos jovens, notadamente de periferia e negros, que foram impedidos subjetivamente de entrarem a alguns centros comerciais, os shoppings aqui de São Paulo. O jovem da Zona Leste, da Zona Sul, do Jaçanã, da Zona Norte, do Mboi Mirim, de São Miguel Paulista, de Itaim Paulista, não pode entrar nesse shopping? Porque ele usa um short, porque ele usa um boné? Qual o problema? A gente veio visitar a exposição do Pequeno Príncipe. Foi surpreendida pela manifestação? Foi, tá tudo fechado, agora vamos achar outro programa. No último sábado, o shopping conseguiu uma liminar para impedir os rolezinhos e multar os participantes em até R$10 mil. Foi o que impulsionou a segunda manifestação. Então está caracterizado o crime aqui de constrangimento ilícito e o crime de denunciação caluniosa a nós todos. Por que nós não entramos? Nós não entramos porque eles acham que todos nós vamos aqui furtar os bens do shopping. Nesse momento, a decisão é a seguinte: alguns representantes dos movimentos estão indo para o distrito policial de número 96. O shopping realmente não abriu as portas, eles estão se organizando aqui agora para que um grupo vá fazer os boletins de ocorrência e o grosso da manifestação permaneça aqui no local. Os representantes do movimento foram ouvidos na delegacia da região. No boletim de ocorrência, a denúncia é de discriminação racial. Chegar na porta de um shopping e ter a porta desse shopping fechada para não poder entrar, com certeza foi um sinal de racismo muito forte. Os movimentos chegaram quando o povo chegou no shopping, que a burguesia vai todo dia consumir, e nós brancos, eu sou branco e vou todo dia. Se eu tivesse sem movimento lá, com certeza teriam me deixado entrar. Agora, quando eu estou com meus amigos da periferia, eu não posso entrar? Enquanto isso, olha, aqui do outro lado do shopping, o que a gente vê é todo o pessoal que chegou para trabalhar, não sabia o que estava acontecendo e está aguardando uma posição do shopping. Caso dessas funcionárias aqui, que informação que vocês tiveram? Falaram que provavelmente vai abrir o shopping. Falei que segurança, ele falou que está esperando uma confirmação de dentro, mas que provavelmente vai abrir. Enquanto isso, você fica aqui esperando? Aguardando até abrir. Indefinição também para os lojistas.
Eu estou aqui desde as 2 horas da tarde, não veio ninguém do shopping dar uma satisfação, porque não é só eu que estou aqui, é uma galera que está querendo entrar, não pode entrar. Que eu saiba, não poderia fechar as lojas também, agora que eles mandaram uma circular dizendo que poderia fechar a loja. Só que mesmo assim, quem acaba sendo prejudicado são os lojistas. Em uma nota, o JK Iguatemi afirma que todas as pessoas, independentemente de cor, classe ou credo, são bem-vindas ao empreendimento. Disse também que repudia qualquer acusação de preconceito por parte do centro comercial e de seus funcionários. O shopping informou ainda que a decisão de fechar as portas foi tomada para garantir a segurança de clientes, lojistas e colaboradores, já que o espaço interno não foi projetado para acolher este tipo de manifestação e que a medida está de acordo com o procedimento padrão utilizado em situações semelhantes. Também, segundo o JK Iguatemi, os lojistas foram dispensados assim que o shopping fechou as portas. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, outras informações sobre os rolezinhos aqui em São Paulo. Continuam as manifestações sobre a morte de um adolescente de 17 anos encontrado embaixo do viaduto 9 de Julho, no centro de São Paulo. Em um dos textos do diário de Kaique Augusto dos Santos, é possível ler a frase "Adeus às pessoas que eu amo". Segundo a polícia, a suposta despedida reforça a suspeita de que o jovem teria se suicidado. Familiares de Kaique contestam a hipótese da polícia e acreditam que o jovem tenha sido vítima de homofobia. Nesta sexta-feira, manifestantes do movimento LGBT e amigos se reuniram no Largo do Arouche para homenagear Kaique e pedir o esclarecimento do crime. Kaique Augusto dos Santos foi a uma festa gay e, de acordo com amigos, sumiu quando saiu da boate para procurar os documentos que estariam perdidos. O corpo dele foi encontrado no último sábado com o rosto desfigurado e sem os dentes. Mas, segundo a polícia, as características podem ser resultado da queda do viaduto. No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como suicídio. O laudo definitivo do Instituto Médico Legal deve ficar pronto em até 20 dias. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República emitiu nota manifestando solidariedade à família de Kaique Augusto dos Santos. A nota diz que as circunstâncias indicam que se trata de mais um crime de ódio e intolerância motivado por homofobia. O governo federal afirma que está acompanhando o caso junto às autoridades estaduais. A Polícia Federal descobriu uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal. A operação da PF nos estados de Goiás, Maranhão e São Paulo desarticulou uma quadrilha que teria desviado 73 milhões de reais na Mega Sena. É a maior fraude já sofrida na história do banco. Segundo a PF, os criminosos falsificavam um bilhete da Mega Sena com os números sorteados. Em seguida, eles abriam uma conta em nome de um ganhador fictício com a autorização de um gerente da Caixa da agência de Tocantinópolis, no Tocantins, que está preso desde o final do ano passado. Depois, o dinheiro era transferido para diversas contas. Segundo a Caixa, 70% do valor roubado já foi recuperado. O Vaticano anunciou neste sábado a expulsão de 400 padres por denúncias de pedofilia durante o papado de Bento XVI. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, declarou que em 2012, 100 sacerdotes foram expulsos, enquanto em 2011 foram cerca de 300. Entre 2008 e 2009, foram 171 casos de abusos, muitas vezes acobertados pelos superiores dos acusados, que em muitos casos os transfeririam para outras paróquias, em vez de denunciá-los à polícia. Na quinta-feira, o Comitê da ONU para os Direitos das Crianças pediu que a Igreja Católica atue fortemente contra os abusos sexuais de menores. Cartel do metrô de São Paulo, em ofício encaminhado ao ministro do STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que há fortes indícios de existência do esquema de pagamento de propina da Siemens a agentes públicos. Janot se baseia em 3 depoimentos colhidos pela Polícia Federal. Um deles é do ex-diretor da CPTM, Benedito Dantas Chiaradia, que afirmou ter ouvido de pessoas próximas que havia pagamento de propina a tucanos. Janot também usou o relato do secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, que se mostrou indignado ao saber que o ex-diretor da CPTM, João Roberto Zaniboni, mantinha dinheiro não declarado na Suíça. Outro depoimento é do doleiro Marco Antônio Cursini, que contou ter feito várias transferências para integrantes do esquema. O inquérito está no Supremo, pois os secretários do governador Geraldo Alckmin envolvidos no caso têm foro privilegiado.
Saiba agora quais são os destaques das principais revistas semanais do país. Com o título A Turma da Algazarra, a revista Época fala sobre os rolezinhos que começaram na periferia de São Paulo e geraram discussões até no Palácio do Planalto. A revista Carta Capital detalha o que chama de males do Rio de Janeiro. A publicação questiona se é possível compensar com a beleza natural os problemas urbanos herdados nas últimas décadas. Isto é, fala dos novos medicamentos que prometem prolongar a vida sexual das mulheres. A revista explica como cada um deles atua no organismo. Já a revista Veja traz os benefícios do suco verde. A publicação ressalta que não há garantia sobre as propagadas promessas de emagrecimento. Vamos agora às manchetes dos 2 principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Desoneração de IPI tirou 23 bilhões de cidades e estados. O jornal afirma que a perda ocorreu pela redução de repasses aos fundos de participação criados para compartilhar a arrecadação. Folha de São Paulo. Comitê da FIFA no país repassa gastos da Copa Governos. Segundo a entidade, as sedes assumiram custos em aditivos assinados em 2009. E assim como em outros mundiais, as despesas terão que ser divididas entre as esferas dos governos. A seguir, mais informações sobre os rolezinhos de hoje em São Paulo. E um atentado no Afeganistão mata mais de 20 pessoas. Entre os mortos está o diretor do FMI no país e 3 funcionários da ONU. Violência no Afeganistão. O diretor do FMI no país e 3 funcionários da ONU morreram em uma explosão na capital, Cabul. A explosão foi próxima a um restaurante no centro da capital, Cabul, onde se encontram vários prédios governamentais e sedes diplomáticas. No total, 21 pessoas morreram, entre elas o responsável do Fundo Monetário Internacional no país, o Ebel Abdullah, e 3 funcionários da Organização das Nações Unidas. Segundo a polícia, 3 terroristas participaram do ataque. O Talibã reivindicou a autoria do atentado como vingança pelos ataques estrangeiros na província de Parwan, que mataram mulheres e crianças há 2 dias. E na Rússia, 9 pessoas podem ter ficado feridas em 2 explosões no Daguestão. Um lança-granadas e até um carro-bomba foram usados no atentado contra um restaurante. As autoridades trabalham com a hipótese de acerto de contas entre criminosos. O governo russo está em alerta terrorista às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que começam no dia 7 de fevereiro. A guerrilha, que pretende instalar um Estado Islâmico na região, promete ações contra os Jogos, em repúdio ao presidente Vladimir Putin. Na Ucrânia, o presidente Viktor Yanukovych promulgou novas leis com o intuito de limitar manifestações pelo país. Desde que o governo rejeitou aderir à União Europeia em novembro, a Ucrânia vem sendo tomada por manifestações pedindo a adesão ao bloco. O governo alega que decidiu buscar relações comerciais mais próximas com a Rússia. Mais uma noite de violência na Tailândia. Os manifestantes pedem a renúncia do governo interino e a suspensão das eleições marcadas para fevereiro. Ontem, o protesto em Bangkok foi pacífico durante o dia, mas durante a noite, vários incidentes violentos foram registrados. Uma pessoa morreu e cerca de 30 ficaram feridas. Nos Estados Unidos, a Califórnia declara estado de emergência por causa da forte seca. É o pior período de estiagem em um século na região. Rios e reservatórios estão com apenas 20% das reservas. A falta de chuvas já devastou a agricultura e provocou incêndios florestais. O governo do Maranhão anunciou neste sábado a nomeação de 80 novos agentes penitenciários. O anúncio ocorre após o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário ameaçar entrar em greve por melhorias nas condições de trabalho. Os 80 novos funcionários iniciam um curso de capacitação no dia 17 de fevereiro. A terceirização da segurança no sistema prisional do Maranhão vem sendo alvo de críticas. Até agora, o complexo penitenciário de Pedrinhas, localizado em São Luís, registrou 60 assassinatos de presos, vítimas de facções criminosas que agem dentro dos presídios. A Força Nacional de Segurança acompanha a situação. Além do shopping JK Iguatemi e do shopping metrô Itaquera, outros rolezinhos estavam marcados para esta tarde, mas não aconteceram. Vamos voltar a falar com a repórter Carla Rodeiro.
Pois é, Gabriel, a impressão é que essa polêmica em torno da restrição do acesso de jovens da periferia aos shoppings acabou inibindo muita gente que pretendia participar dos rolezinhos neste sábado. No shopping Cidade Jardim, lá na região do Morumbi, a segurança foi reforçada em todas as portarias, mas aparentemente os jovens que tinham confirmado presença pela internet, cerca de 60 pessoas, não compareceram. O mesmo aconteceu lá na rua Oscar Freire, nos Jardins, famosa pelas lojas elegantes de marcas caras. Quase 80 pessoas confirmaram presença a esse encontro que aconteceria nesta tarde, mas esse encontro também não aconteceu. Também foram marcados rolezinhos para os shoppings Aricanduva e Center Norte. O Center Norte, inclusive, conseguiu uma liminar na Justiça e tem o respaldo para barrar esse encontro marcado para hoje. Mas, segundo as assessorias dos dois shoppings, não há sinal de rolezinho por enquanto, pelo menos até este momento, e a situação por lá é tranquila, nos dois shoppings. Ana. Sobe para 23 o número de mortos pelas chuvas no município de Itaoca, na região do Vale da Ribeira. 2 corpos ainda precisam ser identificados. Segundo a Defesa Civil, 4 pessoas estão desaparecidas e uma está hospitalizada. As chuvas que começaram há uma semana deram uma trégua nos últimos dias. A Defesa Civil montou uma força-tarefa com o Corpo de Bombeiros para tentar chegar a áreas que permanecem isoladas. O temporal começou na noite do último domingo. Várias pontes e ruas foram danificadas. O rio Palmital transbordou e 100 casas foram inundadas. Estima-se que em 6 horas choveu 150 milímetros na cidade, o equivalente a 5 vezes mais do que costuma ser registrado em um dia normal de chuva de verão. E agora vamos falar da previsão do tempo. Não deve chover em São Paulo, pelo menos até segunda-feira. Vamos ver agora a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco ganha força sobre a região sul, chegando ao sudeste neste domingo. O tempo fica firme, ensolarado e chove rápido apenas no oeste da região. Esse tempo mais seco se estende até São Paulo, mas no norte do Rio, Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais, a previsão de chuva, que pode ser forte a qualquer hora, continua. Já no nordeste, o ar seco predomina entre o norte da Bahia e o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas do país, incluindo centro-oeste e norte, o ar quente úmido provoca pancadas localizadas de chuva, principalmente à tarde. Máximas amanhã de 32 graus no Rio de Janeiro e calorão de 36 em Porto Alegre. Em São Paulo são esperadas pancadas de chuva à tarde, principalmente nas regiões que fazem divisa com Minas Gerais e também com o Rio de Janeiro. Na faixa leste, que inclui o litoral e a Grande São Paulo, tempo firme com máximas de 28 graus em São José dos Campos e 29 em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na segunda-feira, sol entre nuvens, mas sem chuva. Máximas de 29 e 31 graus. E na terça, as pancadas de chuva voltam a partir da tarde, com máxima de 32 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. E agora acompanhe os espetáculos de teatro que estão em cartaz nos palcos paulistanos neste final de semana. Uma sequência de situações gera um enorme mal-entendido. A própria família de um aposentado começa a desconfiar que ele é gay. E, na verdade, tudo não passa do desejo dele de se tornar ator. A comédia O Amante do Meu Marido tem Milton Levi, Pierre Bittencourt, Adelita Delcen e Miriam Lins no elenco. E está em cartaz no Ruth Escobar sempre aos sábados. As entradas custam R$60. Canções de Chico Buarque ajudam o público a entrar no clima em Palavra de Mulher. 3 atrizes cantam o universo feminino no Teatro Renascença. O espetáculo pode ser visto de sexta a domingo e os bilhetes custam entre R$50 e R$80. As diferentes fases do amor estão na peça Ele, Ela, Os Outros. Da paixão ao desgaste, o amor é mostrado com irreverência e um pouco de pimenta. O texto é baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. A peça está em cartaz no Teatro Folha, sempre às quartas e quintas. Os ingressos variam entre R$20 e R$30.
O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Voltamos na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite. Uma boa noite, um excelente domingo para vocês. Nesta segunda, 11h30 da noite, confira um especial sobre as diversas faces dos paulistanos. Espelhos. Assista agora. Gazeta Imóveis.